Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema da nossa aula é definição de ângulo e como medir com o uso do transferidor. Vamos lá? Você já precisou fazer uso do transferidor? Aquela régua de formato diferente para medir um ângulo? Bem, então nessa aula vamos ver como que utiliza o transferidor. Olha só. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Dessa forma, olha só. Vamos pegar como exemplo o ponto A e o ponto O. E dela traçamos uma semirreta. E vamos construir uma outra semirreta utilizando o ponto O e o ponto B. E com esses dois pontos, traçar uma nova semirreta. Então, chamamos de semirreta OA e semirreta OB. E pode observar que essa semirreta aqui, ou melhor, esse ponto, é o ponto de origem tanto da semirreta OA como da semirreta OB. Por isso, nós chamamos de ponto O a origem das duas semirretas, certo? E esse ponto é chamado de vértice, formando esse espaço que chamamos de ângulo. E a leitura é feita dessa forma, olha só, o ângulo AOB. Ângulo A, porque estamos utilizando esse ponto A. Ponto O, o de origem, que tem esse acento circunflexo em cima, é a vértice, onde se forma o ângulo. E o B, porque passa pelo ponto B. Então, A, O, B, formando o ângulo. Agora, vamos lá. Os ângulos são medidos em graus. Podemos utilizar essa régua de formato diferente. Olha só. Agora, como medir um ângulo com o uso do transferidor? Basta seguir esses passos. Olha só. Primeiro, colocar o centro da base do transferidor sobre a vértice do ângulo. Olha só. Temos a vértice do ângulo no centro do transferidor. Após isso, posicionando o ponto indicado 0 graus do transferidor em um dos lados do ângulo, certo? Próximo passo. O outro lado do ângulo apontará a medida do ângulo. Olha só, colocamos o centro do vértice, o centro do transferidor no vértice. Está 0 graus em um dos lados e o outro lado vai a formar o ângulo. Então, com isso, nós tiramos o transferidor e colocamos que o ângulo mede 50 graus. Logo, dizemos, o ângulo AOB possui uma abertura de 50 graus. Vamos mais uma? Olha só. Agora, qual a medida do ângulo EOF? Primeiro, por que esse nome? EOF. Temos o ponto E, temos a vértice, que lembrando que vértice é o ponto de origem de duas semirretas, então E, O forma o ângulo, por isso ele está no meio, com o acento, e o ponto F, então ângulo EOF. Saber a medida desse ângulo? Segue os passos. Vamos lá. Colocar a base do transferidor sobre a vértice do ângulo, dessa forma. Vamos lá. O movimento, vértice, no centro do transferidor. Próximo passo, posicionando o ponto indicado do 0 graus em um dos lados do ângulo. Olha só, você gira ele. Um dos lados no ângulo de 0 graus. Fácil, né?
Está acompanhando? Ó, depois testa aí em casa com o transferidor que você vai conseguir também. Só é seguir esses passos, porque a partir daqui o próximo passo, olha só, posicionando, olha só o próximo passo, o outro lado, né, do ângulo apontará a medida do ângulo, a medida do ângulo EOF. Um dos lados está no 0, o outro, olha só, está no 80. Com isso, você já pode dizer que, vamos lá, esse ângulo tem abertura de 80 graus. Fácil, né? E dizemos assim, o ângulo EOF mede 80 graus. Essa é a escrita correta. Agora, e se nós formos fazer assim, ó, construa duas semirretas com o uso do transferidor, na qual a vértice forme um ângulo de 65 graus. Bem, você já sabe como medir um ângulo com o transferidor. Agora, vamos construir um ângulo, e na qual esse ângulo deve medir 60 graus, 65 graus. Dessa forma, olha só, construa uma semirreta, na qual, e defina o seu vértice. Temos um ponto O, que eu vou chamar de O, e o ponto Y. E com isso você constrói uma semirreta. O próximo passo que você deve seguir é posicionar a base do transferidor sobre a vértice do ângulo, dessa forma. Está posicionado? Você já sabe a partir de agora, né? Olha só, você deve posicionar o ponto indicado no transferidor em um dos ângulos, né, aqui do medindo 0 graus. E você lembra qual deve ser a abertura? Não é de 65 graus? Então, você procura no transferidor o ângulo de 65 graus. Olha só. Então, aqui está no 0 graus, é 65, então você procura o ângulo de 65 e marca um ponto. Próximo passo. E vamos chamar ele de ponto Z. Então, já temos o ponto O, o ponto Y e o ponto Z marcado nos 65 graus. Fácil, né? Agora, o próximo passo é você construir uma semirreta a partir do ponto O até o ponto Z. Dessa forma, olha só, retira o transferidor e constrói a nova semirreta, a segunda semirreta. Então, temos aí o ângulo YOZ, YOZ, formando um ângulo de 65 graus, certo? Está aí, ângulo YOZ medindo 65 graus. Certo, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre definição de ângulo e como medir com o uso do transferidor. E você pode assistir essa e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula.